A brasileira pelo mundo de hoje é Fabiana Gorach, que saiu de Uberaba, Minas Gerais, para construir uma carreira internacional na indústria automobilística. Hoje ela mora em Detroit, Michigan. Fabiana, na verdade, para mim é Bia, porque ela é minha prima, irmã, a gente foi criado junto e cresceu brincando no mesmo quintal. Tá bem mais frio aí do que em Uberaba, Bia? Aqui tá mais frio do que em Uberaba, eu te garanto. Certeza que tá. Aqui tá friozinho já. Tá, Bia, me conta uma coisa. A gente estava até conversando antes. Como é que foi essa... eu queria que você contasse para as pessoas sobre o seu caminho, sobre a trajetória que você fez. Porque eu lembro, quando você saiu de Uberaba para estudar em São Paulo, você tinha 17 anos, logo você começou a trabalhar, e depois aconteceu essa coisa de vir aqui para os Estados Unidos. Mas conta para as pessoas, porque eu sei que é uma história inspiradora. Então, Kiko, você sabe da história, né? Mas realmente foi uma coisa muito bacana que aconteceu, porque eu sempre quis sair do Brasil. Sempre foi um sonho meu, não por raiva do Brasil, por nada negativo. Eu queria sair, queria expandir, queria crescer Conhecer o mundo. e conhecer o mundo, carreira internacional, eram coisas que me interessavam. E quando eu comecei a trabalhar, eu estava na faculdade ainda, e comecei a trabalhar numa multinacional, no ABC Paulista. E eu tinha 20 anos. Eu tinha acabado de fazer 20 anos. Eu já trabalhava, inclusive essa transferência veio porque eu trabalhava com americanos, no Exatamente. só tinha americanos, então eu já estava há alguns anos trabalhando na América Latina ali, falando espanhol, mas muito inglês, porque a empresa é americana, e com americanos. Então eu cheguei aqui pensando que eu falava. Não, você não fala, é diferente, sabe? Quando você está assim, imerso, que eles te jogam no meio de uma reunião, você fala, o que aconteceu? Mas aí é engraçado isso, meu inglês melhorou muito, né? Obviamente, desde que eu cheguei nos primeiros anos, porque eu trabalhava, né? Todos os dias só com americanos, e daí você aprende ou você morre, né? Mas televisão, sabe? É impressionante, eu aprendi muito com televisão, de escutar a televisão, ver filme que eu não entendia nada, não tinha legenda, mas, sabe, aí você começa a entender a história, você começa a entender o que a pessoa está falando, e eu acho que isso é uma dica legal para as pessoas que pensam, ai, gente, mas como, Sim, né? Sem vivenciar, sem morar lá, como é que eu faço, né? Um jeito é você assistir televisão sem legenda e começar a entender, porque o que a gente aprende na escola é diferente. Então, aí tinha essa dificuldade. porque mesmo que a gente aprenda na escola no Brasil, enfim, com aquelas fitas, era na cultura que tinha aquelas fitas que eu falava assim, eu nunca vou entender o que essa mulher está falando. E depois você passa a viver isso na vida real, né? Só que não é uma fita, você fala, Jesus, e Exatamente, agora? as fitas virassem Vou falar pessoas. para ela, pode voltar a fita, por favor, porque eu não te entendi. O inglês da cultura é o inglês britânico, já era mais, né, apropriado, mais... O que, na verdade, Esse eu acho que eu nem falo. esse aí acho que não passa nem pé. Mas isso, você mora aqui, mas se você parar para pensar, o inglês britânico, ele por ser muito apropriado, muito com as regrinhas, às vezes é mais fácil, eu não sei, né, não morei Sim, na sim. Europa, né, mas você entendeu? Porque aqui é muita gíria, eles falam muita gíria. Eu me lembro de ir no McDonald's e ir ao McDonald's e pedir alguma coisa e assim me perguntarem: você quer comer aqui ou vai levar, né? E não entendi aquilo de jeito nenhum. Eu saí a primeira vez de lá sem comer e eu chorava tanto porque eu estava com fome, era hora do almoço. Eu pensei, gente, eu vou passar fome nesse país porque eu não sei falar. Eu só entendia a parte dessa coisa do McDonald's, eu só entendia o to go. To go E for here, eu falava to go, pegava o lanche para to go e sentava. to go, sentar. To go over there. To go right here. Então. Mas eu não entendia nem isso. Eu lembro de que eu saí chateada, chorando mesmo. Falei, nossa, acabou, porque agora eu vou passar fome aqui. Mas histórias que nem essas tinha um monte, porque a dificuldade não é só essa, né? Não é só de a língua, a gente morre de saudades. Nossa, como a gente tem saudade de tudo, a gente pensa. Até hoje, imagina, mais de 20 anos aqui, saudade da comida. A saudade da comida aumenta, eu acho. Eu acho que aumenta com o tempo. A gente vai ficando cada vez com mais... Eu sei que você faz parte do fã-clube do Jiló. Você acha Jiló aí, em Michigan? Em Michigan, onde eu morava antes, a gente achava, mas não é um giló, não.
Não é aquele jiló que a gente está acostumado. É um que vem da Ásia. Então, ele é como se ele fosse uma berinjela, só que pequenininha. Ele é do tamanho de um jiló, só que ele é escuro que nem uma berinjela. Mas ele tem gosto de jiló. Ele tem gosto de jiló, mas não é o nosso jiló. O nosso Gente, eu vou falar, é pimentinha. olha, a gente precisa um dia fazer um estudo sobre assim, brasileiros pelo mundo, jiló pelo mundo, porque eu sei que tem um jiló que eu acho que é africano, que ele é branco e tem gosto de jiló. Berinjela é uma prima muito próxima É. do jiló. Esse Mas aqui eu acho jiló, sabia? Eu acho jiló daquele. Não, óbvio que, sei lá, se tem o mesmo gosto, porque eu nem lembro qual é o gosto do jiló no Aí eu Brasil, mas. isso eu não me esqueço. O gosto do jiló não me esqueço. E não acho. Eu conheço gente, tem brasileiro aqui que planta, assim, já plantou, mas planta não é no vasinho mesmo, ali, para consumo próprio, né? Não tem plantação. Eu já tentei também. Você já tentou? Então, tem. Não nasceu nada. O Não, pé ficou lindo. Não, era um pé enorme, lindo, mas não deu um jiló. eu tinha uma tia que morava aqui, e ela, nossa, o jiló dela, você morria de inveja, assim, era um vasinho, mas era uma árvore, e todo mundo só queria ir na casa dela para comer jiló. A É, tia é minha mãe, não. sua mãe. É que eu não sei se as pessoas sabem. Minha mãe morou muito tempo nos Estados Unidos e agora, depois que os netos nasceram, ela decidiu voltar para o Brasil e morre de saudade dos Estados Unidos. Daqui, não morre. A sua mãe, nossa, foi a melhor, assim, uma das melhores coisas que me aconteceram, você falando, né, como que foi essa trajetória e tudo. Ela talvez não saiba disso, mas ela foi um ponto muito marcante para mim, um divisor de águas dela ter vindo para cá, porque eu estava numa época, eu já tinha casado, meu marido é americano, né, como você sabe, eu estava, não tinha filhos, era casada, e estava com aquela coisa assim, eu tô vendida, eu tô presa nesse país sem ninguém meu, não tem ninguém da minha família. E eu lembro que quando ela veio e a gente ia visitá-la em Ohio, nossa, aqueles sábados que a gente passava lá era a melhor coisa que tinha, porque era comidinha lá de casa, era aquele cheirinho lá de casa, o abraço era o lá de casa, sabe? Aquilo mudou muito para mim, me deu muita É, coragem de ficar aqui. Eu acho acho que qualquer pessoa que vai morar longe da família, seja mesmo dentro do Brasil, isso é complicado, né? Essa saudade que a gente fica da, das pessoas. Mas me fala uma coisa, o que os americanos, quando você chegou e todo mundo falou assim, imagino que no escritório, aquela menina do Brasil, o pessoal sabe o que eles sabiam do Brasil, o que eles falavam do Brasil. É engraçado. Hoje em dia é diferente, né? Por causa da internet. Eu acho que as pessoas têm mais acesso e Depois, o Brasil está tão na boca de todo mundo. Hoje em dia eu vejo as pessoas falam muito da política do Brasil aqui, né? Os americanos. Não era assim antes. Antes ninguém tinha nem uhum, ideia. é, E com a falta de internet, parecia para eles, eu me lembro, eu tinha essa sensação. Era como se fosse um país, era assim, era uma floresta. Era uma floresta indígena, porque eu lembro de responder perguntas do tipo, lá tem McDonald's, tem supermercado. Eu lembro quando eu fui, que a gente se casou, eu e meu marido, a gente se casou aqui e lá. E quando foi para fazer o uhum. casamento lá, eu lembro de uma pessoa me perguntava assim, mas como que é que você tem igreja? Você entra numa igreja? Você entra numa igreja de jegue? Eu me lembro dessa pergunta. Uma pessoa me perguntou, você vai entrar Que como? fofo. De fofo, acho que é porque já tinha visto, sabe, de a pessoa entrar de cavalo e tal, mas me perguntou isso, se eu entrava de jegue, viu em algum filme, alguma coisa, sabe? Então, assim, coisas absurdas no sentido de não ter mesmo uma ideia do que era, sabe? Um chefe meu uma vez me perguntou, falou que ele vinha para o Brasil para uma reunião só, mas ele perguntou se ele tinha que levar as botas dele, aquelas botas de cowboy, porque ele tinha ouvido falar que tem cobras nas ruas. Então, que tinha cobra e eu morri. Olha, leva também o cavalo e pega o seu crocodilo Dundee e leva também, que vai ser útil no Uma Brasil. coisa assim, crocodilo Dundee tinha. Agora, mas isso foi no começo e eu achava engraçado, me ofendia também, né? No começo a gente é cheio de ficar doído, porque a gente está bem mais para lá do que para cá. Depois, com o tempo, você fica mais calmo e você entende que, né, que as pessoas não entendem de tudo e nem tem porquê. Não necessariamente falou para ofender, né? Não, não. É só um desinformado. Não, o americano é interessante assim, ele é muito confortável onde ele está.
É muito diferente da gente. E é muito legal também, porque o que é melhor do que estar confortável onde você está, né? Que você não quer ir para lugar nenhum. Igual a gente tem mania de eu quero conhecer o mundo, eu quero ir para fora, Uhum. eu quero fazer. O americano não é tanto assim, sabe? Ele é bem Sabe o que mais. eu vejo? E agora, você tem filho, o Noah, e você deve ver isso na escola. Não, eu acho que no high school, a geografia, a história que eles estudam é daqui. É, Eles mas devem ter uma pinceladinha para saber que existe alguma coisa fora do mundo, fora fora dos dos Estados Estados Unidos. Unidos. Mas não, no Brasil, a gente estuda fortemente a história de outros países, a história da Europa, então, né? A gente estuda muito. Eu não sei, o Noah, ele hoje em dia vai numa escola que é mais internacional, ela já é mais virada para esse lado, porque ele morre de vontade de morar no Brasil. Toda vez ele me fala, ai mãe, ainda quero morar no Brasil, quero morar no Brasil. Porque ele é nascido no Brasil, né? Ele nasceu aí, então Uhum. ele morre de vontade. Então a escola dele é diferente, mas eu escuto essa preocupação, as pessoas têm no estabelecimento público, né, educacional, que é muito mesmo focado aqui. E não é que está certo ou que está errado, é a maneira que é. Mas isso faz o americano também ser bem assim, ele gosta muito da onde ele está. Tem muita gente aqui de Michigan que nunca foi nem para Illinois. E tudo bem para E é eles. do lado, né? É do lado, é um estado vizinho, mas nunca foi, sabe? A gente vai falar muito da Disney e tudo mais, né? A gente brasileiro, a gente vai mais para a Disney do que o americano mesmo. O americano que vai é o americano que está ali perto. Não tem tanto, né? Eles não são muito. Tem essa diferença. Eu lembro que eu tô falando dela porque você está me perguntando das coisas que eu notei, assim, foram mais gritantes para mim, e essa foi. Eu lembro de chegar aqui e ter essa sensação de todo. Porque eu era muito estranha para eles nesse sentido. O que te faz vir para cá? Nossa, mas você deixou sua família inteira. Mas por Hum, quê? Por quê? Sabe? Como assim? Né? ah, Ainda mais depois que eu me casei e fui contratada para ficar mesmo na sede aqui, né? Nossa, era muito confuso, assim, você vai ficar aqui, você não vai voltar para o seu país. Assim, meio que inconcebível, mas é a diferença, uma das grandes diferenças culturais. eu lembro o médico, você sabe desse processo, quando a gente vai fazer o processo do Green Card, você tem que passar por um médico e fazer lá uns exames e etc. Ah, e teste, acho que de tuberculose, essas coisas. E eu lembro do médico perguntar para a gente, falou assim, mas por que vocês vieram para cá? Porque vocês são gays, como é que não é melhor morar no Brasil? Tem essa E aí foi imagem. difícil explicar para ele que, assim, apesar de, naquela época, por exemplo, já era permitido o casamento gay no Brasil e aqui não era. Mas, mesmo com isso, existe um respeito maior aqui do que existe no Brasil. Não foi esse o motivo que fez a gente vir para cá, mas isso na cabeça do americano é muito difícil de entender, que ele fala assim, mas o Brasil é um país livre e tal, Tem e uma você vai vir para cá. associação com festa, com carnaval. Então, eles têm essa É, associação nossa. Toda vez que você fala que você saiu do Brasil, assim, nossa, mas por quê? Né? Só tem festa lá, e você falar de ser gay, só tem festa na rua, eles pensam na parada gay, é tudo estereótipo, né? Tudo estereótipo. que as E pessoas crescem com aquilo e acham que é é, daquele jeito. tem muito isso. Então, eu acho muito difícil lutar contra o estereótipo, sabe? É cansativo demais. Já são mais de 20 anos, né? Então, eu me considero uma pessoa cansada, já, sabe? Não brigo mais, não provo mais. Se alguém me perguntar se tem cobra na rua, eu falo, não sei, depende da rua que você vai. Não, sabe? Não pego mais essas brigas, porque não é culpa nem da pessoa, é a imagem que tem. Porque Depois, quando isso num lugar totalmente estranho, a gente vai fazer um monte de assumir muita coisa que não é verdade. eu estava vendo agora essa coisa de vacinação nos Estados Unidos, e aí o presidente estava falando, porque a gente tem que bolar um plano, o presidente daqui, né? A gente tem que bolar um plano de como a gente vai fazer a pessoa que mora a 5 milhas da farmácia chegar até a farmácia
não existe esse problema no Brasil, porque tem um postinho de saúde em cada esquina, e aí você vai e toma vacina. E nós temos a cultura de vacinação, né, Kiko? O Brasil... Eu, pelo menos, lá em Uberaba, eu acho, a gente cresceu sabendo que tem que tomar vacina. É uma das coisas agora que me entristece aqui, e é de novo uma diferença cultural. Tem aqueles no Brasil também que não vão tomar vacina porque são Ah, sempre tem. claro. Mas aqui tem muita gente, é bastante gente, quase metade da população não quer se vacinar, né? Não quer. Quer dizer, e tem uma vacina que cura. E eu fico vendo no Brasil as pessoas querendo e precisando e achando que é um milagre, né? Tomam, até choram e tudo mais. Porque a gente tem essa cultura de vacinação, a gente tem essa apreciação por uma coisa que funciona, né? A polio, né? A gente tomava, porque no Brasil a gente chegava a ver gente que teve polio, né? Aqui já está erradicada há mais tempo, então assim, a história é muito fácil de se esquecer e acabar se repetindo. Então, no sentido, é triste de ver, porque é retrógrado, né? Nesse aspecto. Mas e quando começou essa história toda e eu comecei a ver as coisas do Brasil, que a vacinação não estava dando certo, enfim, não estava dando certo porque assim, a intenção do governo atual era que não desse certo mesmo. Então, assim, eles conseguiram. Mas o Brasil sempre foi uma referência, né? Sabe? O Brasil, vamos vacinar não sei quantos milhões. O Brasil vacinava milhões em semanas. Fazia fila, todo mundo no postinho. Todo mundo. Eu acho até que eu era vi uma foto um dia desses, a gente nem tinha muita, era um revólver enorme, eu nem sei que vacina que era aquela. Eu posso te manter. E a gente falava assim, Jesus Cristo! Não era nem vacinação, era um ataque. Eu lembro quando a gente achou bom que mudou para gota, porque tinha umas que era de revólver. De gota era... parecia uns Zé Gotinha, a gente falou assim, chamava o Zé Gotinha. Finalmente! Não, e lembra, no caminho de casa até chegar no postinho, né? No posto de saúde. Certeza, não é um revólver, não é um revólver, eu juro, é de gota. Mas como assim é de gota? Não é um revólver? Certeza que não é um revólver? A gente morria de medo. Mas fazia parte da nossa cultura, né? E faz até hoje. O que é bom, né? Eu sinto orgulho do Brasil por várias, essa é uma delas. Por ter tido a possibilidade de viver dentro dessa cultura de que é bom se vacinar, vai sim. Agora, falando nessa coisa de cultura, tem uma... A gente vê muito essa diferença cultural do trabalho, né? Como é que era trabalhar o que era mais chocante que você via no trabalho? As pessoas paravam para o cafezinho? Não, o cafezinho delas é um balde, né? Tem uma coisa, não, é chafé, né? Não é café, né? Aqui, que é bem mais fraquinho do que o que a gente acostumava. A gente tomava um café, já estava pilhado para o dia inteiro. Aqui você tem que tomar 8 copos. Não, mas uma das coisas que eu notei foi isso, muito, porque o americano ele é muito produtivo, ele trabalha muito mesmo. Ele chega no escritório, pode ser que ele não fique até meia-noite. No brasileiro, a gente tem muito mania de trabalhar até mais tarde e tudo mais. Mas que ele fique das 8 às 5 trabalhando, é produtivo, é um cavalo de trabalho ali, entendeu? Ele realmente chega às 8, ele não chega atrasado e ele sai assim. Mas ele trabalha, entendeu? E assim, essa é uma diferença grande, porque eu me lembro que a gente trabalhava no Brasil, trabalhava também, trabalhava duro. Só que tinha tanto os cafezinhos, principalmente depois de um fim de semana. Aí tinha que contar tudo que aconteceu no fim de semana, o que fez, onde que foi, como é que tá o cachorro, tudo tinha, né? E isso tira muito tempo. E faz tudo ficar muito mais chato também, para ser sincero. Mas quando eu me acostumei com isso, com esse ritmo daqui, eu confesso que achei melhor. Eu confesso que é uma coisa que eu me acostumei, depois até fui transferida para o Brasil, depois de muito tempo aqui, para poder trabalhar lá, e eu tive um pouco de dificuldade por conta disso. Essa parte cultural é bem marcante. E uma coisa que é interessante, eu achei interessante ter me perguntado isso, na época, pelo menos. Hoje em dia, eu acho que mudou muito no mundo inteiro essa questão de respeitar a mulher e tudo mais, né? Aqui é uma coisa que sempre existiu, óbvio que tem, e tem em todo lugar, assédio e tudo mais, né? Mas comparado com o Brasil, era nada. E eu me lembro de ir trabalhar, né? Quando trabalhava no ABC em São Paulo, e
E os homens faziam comentário, nossa, hein, que perfume gostoso, hein? Nossa, você está com uma saia bonita, hein? Umas coisas assim loucas, né? Se você parar para pensar aqui. Aqui Nossa, não, aqui você vai direto para a RH da empresa e e hoje em dia acabou. Eles vão. hoje em dia eu acho que em qualquer lugar do mundo, imagino, né? E aqui principalmente. Mas eu me lembro que foi uma diferença tão grande para mim de não ter aquela. É porque é uma pressão no fim das contas, assim, é uma. Não sei o que Eu acho, é que acaba colocando numa situação, tipo, dá a impressão que no Brasil é mais fácil você escorregar para o lado errado, né? E depois faz uma brincadeira dessa e tal, é mais fácil você escorregar para o lado errado. E que aqui não, né? Aqui, eu não sei, o último treinamento que eu tive disso, na última empresa que eu trabalhei, era tão engraçado que era assim, você não pode encostar no seu coleguinha de trabalho. Não pode encostar, Você não. A gente não abraça, pode, né? A gente bate nas não costas. pode. E aí eles deram um exemplo que era assim, agora, você não pode encostar de jeito nenhum, mas se você encostar no pescoço da outra pessoa, acabou, meu filho. Assim, é rescisão de contrato na hora, porque não tem motivo para você. Encostar no pescoço. É aquela massagem, né, de certo, que você está dando ali na Mas pessoa. veja bem, eu lembro, eu trabalhei no Rio durante muito tempo numa consultoria em que o dono era americano. Enfim, se ele estava no Brasil, ele já pensava diferente, né? Não pensava igual aqui, mas porque ele morou no Brasil, sei lá, durante 50 anos, 70 anos da vida dele. Ah, nessa empresa, no escritório no Rio, tinha um momento do dia que a gente podia parar e um se posicionava atrás do outro na cadeira Aquela... para fazer uma massagem e relaxar. Quando eu vi isso lá 20 anos depois, eu vi isso aqui assistindo o treinamento, eu falei assim, Jesus Você Cristo, lembrou disso na hora, né? a gente cresce no Brasil, sabe, fazendo tudo que eles estão falando que não pode fazer. Não, eu fui uma vez, eu fui para a Alemanha. Eu era nova, morava aqui já, mas eu tinha ido para passar, acho que 3 meses era na Alemanha. E é muito tempo para uma pessoa que não era politicamente correta e era muito jovem, foi muito tempo. E eu me lembro de uma pessoa que eu sempre falava com ele no telefone. Quando eu estava nos Estados Unidos, até quando estava no Brasil, sempre falei, era um companheiro de trabalho que era muito contínuo, assim, eu estava sempre, tinha muito Uhum. contato com ele. Quando eu vi a primeira vez, imagina, eu quis dar um abraço, vem cá, né? Ai, que bom te ver, pô, é você. Ele ficou, primeiro, ele ficou vermelhinho, né? Assim, ele ficou todo vermelho, endureceu, assim, o corpo começou a ficar. Não estou fazendo nada. Aí eu pensei assim, nossa, eu fiz alguma coisa errada. Mas pensei, aí já me afastei e tal, pensei, isso não vai dar nada. E no dia seguinte eu tive que ter uma conversa com o RH. Porque o que eu estou fazendo? O que eu penso que eu A sou? louca do abraço saiu abraçando todo mundo. Acredita? Você acredita? Um amigo meu me falou um dia essa coisa de abraço, que a gente coloca no fim do e-mail, né? Abraços. Ele falou, que abraços? Abraço. Não te conheço. Abraços. Eu falei assim, cara, mas isso é comum. Não tem nenhum. O que é isso? Não, e quando tem pessoas, mesmo que não são. O Brasil, eu não acho isso ruim. Eu acho ruim quando isso descamba para o que É. não deve, mas o Brasil ele tem é um jeito mais leve de viver. Então, no Brasil assim, não tem problema você virar e falar, ai, tchau, um beijo, para qualquer pessoa. Mas é um jeito Nossa, afetivo, eu acho. Eu tenho orgulho disso também, do Brasil. Eu tenho é, orgulho de ser brasileira nesse sentido, porque é o nosso jeito de ser afetivo. E até hoje, isso não muda. Os americanos não entendem. Tem um seriado que ele é muito famoso no Brasil, é que ele não faz mais sucesso. Ele fez só na época, não sei o que, Chris, esqueci o nome. Mas eu sei que ele faz muito sucesso e o ator, ele é muito requisitado no Brasil, esse ator americano, porque assim, as pessoas amam o show, mas ele detesta, ele não gosta do Brasil, ele não gosta, ele tem problemas, porque ele não entende essa feição, ele não entende esse querer vê-lo, ou abraçá-lo, ou que, sabe? Ele não entende, e ele rejeita, sim, sabe? Ele já foi chamado para fazer entrevista e tudo, e ele, acho que ele já fez uma, mas assim, ele, para falar que ele rejeita, ele fez a dele, para falar que ele não vai mais fazer. É muito estranho, não é? É muito diferente. é muito diferente. Tem uma coisa também que eu percebo,
no mundo corporativo, assim, quando você está trabalhando, e aí não estou desmerecendo nem brasileiro, nem americano, cada um tem seu jeito e cada um que viva confunde um pouco quando você vai um viver no país do outro, mas você acerta também. Mas esse foco, ao mesmo tempo que é muito bom, você está focado, eu também já me deparei com várias situações que o brasileiro ia tirar de letra, assim, ia falar assim, não, 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 isso aqui não está funcionando agora, vamos fazer assim, a gente pega isso aqui, liga nesse outro negócio, e, sabe, o Brasil comprou um avião A a gente se partir dali. é, Agora, o americano médio, quando ele vê um desafio desse na frente, ele fala assim, ó, não vai ter jeito de fazer. não tem jeito, não tem E você jeito. fala assim, Posso falar com o meu não, gerente, mas será que vamos? Não, não tem jeito. é, Senhor, não tem é outro. muito preto no branco, é muito preto no É. branco. E não, mas isso é verdade. Assim, por um lado, é engraçado, tudo tem os dois lados. Por um Claro, lado, tudo é tem. prático, né? E faz também assim, ó, o que está escrito é o que vai funcionar. Do jeitinho que está escrito é o jeito que vão fazer. E às vezes, quando isso funciona para você, né? Para a fila que você pegou ali, aquilo lá funciona, é excelente. Excelente. Mas aí, quando a pessoa não quer dar aquele passo, né? Um passinho que pode dar para poder ajustar, daí a gente quer ficar, sabe? Mas tem um porquê. Tem um porquê. A praticidade e a proteção. Tudo se processa aqui, né? Se uma pessoa, você escorrega É, na porta da casa do cara porque tinha gelo no dia de neve, você pode processar o cara. É impressionante. é. Entendeu? Então, eles protegem demais. Sabe, o cara fala assim, eu não vou dar esse jeitinho aqui, porque depois, se meu supervisor fica sabendo, isso não está nas regras, e eu é que vou me ferrar, porque aqui tudo Aham, pode ferrar. é. Você vai no Tudo, McDonald's, cafezinho, está escrito, cuidado, tá quente, quente, é. porque Que não faz muito a pessoa sentido, porque, por estômago. exemplo, assim, faz sentido, mas para a gente é estranho. Eu lembro de ter visto isso em São Paulo. Em São Paulo, todo elevador que você chega tem uma placa na sua frente, assim, antes de entrar, Certifica. verifique se o elevador está no andar. Uhum. Gente, Mas às vezes para mim, é que abre a para mim é assim. Tá, a pessoa pode estar distraída. Se ela está distraída, ela não vai ler a placa. exatamente, se ela está distraída, A não vai. placa a placa assim, é um último recurso, assim. E se ela se distrai pela placa e entra no elevador que não está lá? A placa Silêncio, perdeu completamente eu sou a sua função. Mas isso aqui é uma coisa meio que é isso mesmo, tá avisado ali, ó. No é, copo do Mac, não põe a mão porque é claro que tá quente. é. Café. A mesma coisa, tem instrução no shampoo, né, de como usar o shampoo e o condicionador. É, precisa, não precisa, mas está no manual que tem que colocar, né? Então, assim, mas tem muita coisa que eu fico feliz de ver que, ó, das vantagens. Vamos falar de muitas coisas que são vantagens comparadas com o Brasil, assim, não só de termos culturais, mas o serviço, tudo funciona. É isso que eu estou querendo dizer. Assim, você não entra numa fila aqui, aliás, não se entra em fila aqui, mas, né, muito, né? Mas você entra numa fila, o seu problema é resolvido quando você chega, na maioria das vezes, não é? No Brasil, primeiro você entrou na fila, eles esperam você chegar lá na frente e falar que estava na fila errada, não é? E não é sempre que resolve o seu problema. Então, assim, tem esse lado, tem o lado, por exemplo, também de estacionamento. Ai, eu sei, eu me sinto assim uma besta falando disso, mas eu insisto, gente. Nossa, estacionamento é maravilhoso. Lugar de você botar o carro. Você consegue estacionar uma picape do tamanho de um caminhão, desses que a gente nem tem no Brasil aqui, que vende essas picape enormes. Você chega assim, numa manobra só, você estaciona o tamanho da vaga. É. Estacionamento dentro de um shopping no Brasil, nossa, aquilo é uma loucura. É meio surreal, assim. Você falou shopping, eu lembrei aqui tem um shopping em São Paulo o Higienópolis. Ah, hoje não. E tem outro também ali na Paulista acho que chama Shopping Paulista. Shopping Paulista, eu ia falar, porque do Shopping Você Paulista as vagas são menores que os carros. pode ter certeza que você vai ralar seu carro, porque não tem como manobrar Acha naquilo. vaga.
Quando tem, Você acha, exatamente, mas assim, quando eu não tem. estou metendo pau, estou falando assim, as coisas diferentes, né? Não, é claro. São coisas diferentes. E assim, são É claro também que é assim, quando você pega, eu sempre tinha essas discussões no trabalho, porque quem mora aqui na Filadélfia, a Filadélfia é considerada uma cidade grande nos Estados Unidos. Não para mim. Isso é uma cidade, provavelmente ela tem mais estrutura do que cidades maiores no Brasil. é, Realmente você olha assim aquele skyline, é lindo, é cheio de prédio, de vidro, parece uma berrine tamanho mesmo, de São Paulo. Mas a cidade em si não é grande. não. É uma cidade média, é uma cidade que você encontra outras pessoas, mas os meus amigos daqui Acham sempre que falam é, assim, né? não, mas Filadélfia tem a área total, com subúrbio e tal, tem 6 milhões de habitantes. Eu falei assim, gente, cidade grande, não, a Filadélfia não é cidade grande. É, Nova York é uma cidade grande. São Paulo é uma cidade grande. a cidade Tóquio, do que a gente é uma México, cidade grande. É, Filadélfia é uma cidade. É uma cidade mas média. aqui é muito assim, é Detroit mesmo, não chega a ter, ou não chegava a ter, pelo menos eu lembro na época, 2 milhões de habitantes, e assim, é uma cidade enorme, e eu lembro de pensar menor que Ribeirão, né? Mas também é a única cidade desse tamanho numa região enorme, né? Tipo, a maior cidade que você tem é Exatamente. Detroit. Todas as outras são cidadezinhas, e essa é uma diferença grande também, né? No Brasil é assim, o mais bacana, onde tem mais infraestrutura, onde tem mais coisas a te oferecer, é na cidade, né? É, Não fora da cidade, não nas periferias, né? No Brasil é periferia, é, uma cidade satélite. Grande São Paulo, é. Então, essas são as periferias. Ah, aqui não, né? Aqui é o contrário, onde você encontra muito mais segurança, mais estrutura de educação e policial e de saúde e tudo mais, são nas periferias, são nos subúrbios. Então, o bacana é morar no subúrbio. Na cidade, mesmo é onde estão as pessoas sem casa, onde tem mais roubo, onde tem mais assassinato, esse tipo de coisa. Isso é interessante observar, porque é o contrário. E sempre foi. E eu não vejo que isso vai mudar, não. Qual foi o maior erro de inglês que você cometeu e que depois você passou muito tempo e falou assim, nossa senhora, eu Ai, estava vários. falando isso errado. Mas sabe um que eu estava lembrando esses dias? Eu dei risada, estava falando com a minha amiga e eu lembrei desse fora que eu dei. A gente estava numa reunião com a Shell, que é posto de gasolina, coisa de gasolina, né? Uhum, E era sobre veículos elétricos, não sei. Então, mas assim, a discussão era, vão ter, sabe, bombas para poder uhum. abastecer, né? A gente chama de bomba para abastecer. Eu traduzi de bomba. Eu traduzi, falei, onde que vão ficar as Como bombas? bomba? Bomba. Imagina, isso assim, depois do 11 de setembro, Eu que não nem sei como é que fala aquilo, como é que chama. pump, Pump! aqui chama pump. E eu Porque eu falei, lembro que você falou bomba, eu falei assim, mas não é bomba? não, Não, então, é também não. E parecido. aí, nessa reunião, e eu falava e eu repetia, e essa minha amiga, ela era minha chefe na época, mas é muito minha amiga, e ela só me olhava assim, sabe? Até que alguém catou e falou assim: bomba? Que bomba que você está falando? Que história é essa? Que história é essa de bomba? Não estou entendendo. O que é isso? Aqui é bombas, né? Que é isso, Vai Fabiana? ser Bomba? Para, estrangeira. Fabiana. Segurança! Bomba! Gente, mas foi horrível. Dessa eu não me esqueço. Deve ter tido outras, mas a bomba. Mas, gente, é a bomba. Onde que a gente coloca as bombas? Precisa ter as bombas. Onde que vão ficar as bombas? Não vai ter Eu bomba. lembro uma coisa e que eu aprendi com você que estava errado, como várias coisas em inglês, mas eu lembro de me achando, não, totalmente, eu falava thanks God. É, E aí, depois eu peguei e comecei, porque eu presto atenção e eu falava assim, por que só eu falo fala. thanks É, God? Porque aí eu fui ver, e aí eu lembro de eu ter te perguntado algo assim, e aí você me deu a explicação, depois a Fernanda também, que é a nossa amiga e a tradutora, também me explicou, eu não lembro a explicação, porque que não fala, mas não fala. Você fala thank God. é porque é I thank God.
eu agradeço a Deus. Então, não é thanks God. Se fosse thanks, o que você estaria dizendo assim, he thanks God. Ele agradece a Deus. Então, não é. Quando você fala, graças... Mas sabe por que a gente põe o S? Porque em português a gente fala graças a Deus. Então, a gente pensa isso. A gente acha que o thanks é graças. Mas não é. Eu estou dando... Eu thank. Então, é thank God. I thank God. Você faria esse caminho todo que você fez de novo? De novo, começando agora, né? De novo. Não, de novo eu digo... Querida, às vezes a gente precisa recomeçar a vida. Assim, a vida fala assim, recomeça! Começa! E aí você tem que ir. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, com 25 anos eu decidi sair de Uberaba e ir para o Rio. Não tinha dinheiro, não tinha nem noção de nada, mas fui, né? Vir para cá foi uma coisa mais estruturada, já estava casado, o Ricardo foi transferido, a gente teve tempo de organizar as coisas e tal, e eu já estava mais velho, já tinha... mas as pessoas às vezes falam assim, e se você tivesse feito diferente? Eu não teria feito nada diferente, eu teria feito exatamente do mesmo jeito. Você faria... Eu faria tudo de novo, E assim, toda vez que alguém ou me pergunta isso, ou alguém que escuta eu dizer alguma coisa, eu digo que eu não tenho arrependimento. É óbvio que a gente tem arrependimentozinho aqui, outro ali, mas arrependimento de ter tomado a trajetória que eu tomei, eu não tenho. Eu sei, eu tive que criar meu filho, por exemplo, longe da minha família. É difícil isso, sabe? São opções, são decisões que tem que tomar, né? Então, sabe, você leva uma ferrada, né, vamos dizer, de um lado para poder ter outras vantagens que você gostaria de ter. E assim, meu marido é americano, então, e ter contato com a família dele é muito diferente, porque você é para sempre ser estrangeiro. Isso não muda, sabe? Então tem sempre aquela coisa, é sempre um passo mais separado, tudo mais. São Mas sacrifícios. você sente isso porque quando você vai para o Brasil, você se sente plenamente brasileira e você se sente plenamente americana quando você está aqui? Não, aqui eu não me sinto americana. Assim, eu moro aqui, eu sei que eu sou americana, né? Há 20 anos já que eu tenho cidadania. Tem uma lei na época que me deu cidadania assim que eu tirei o green card. Então, eu sou americana nesse sentido, mas eu sei que é um sentido técnico, é técnico. Eu não sou americana, meu filho sabe disso, meu marido sabe disso, eu sou brasileira. E eu sinto isso, eu sei. Outro dia, no supermercado, um senhor, não sei, ele estava nervoso com alguma coisa, e ele me mandou eu voltar para o meu país. Ele falou assim, volta para o seu país, né? Você não sente, e ultimamente não deixam também. Nos últimos anos, eles não deixam. Mesmo que você quisesse se sentir totalmente americano, eles falam assim, nah, você está muito folgada aqui. Então, mas assim, mas não sinto mesmo. Agora, no Brasil, nossa, olha, me dá arrepio de pensar só de quando aquele avião desce ali e aterriza naquele chão, eu me sinto brasileira. Nossa, e na hora assim que eu saio do avião e vou comprar coxinha e falo com o cara da coxinha ali, é a Romanela, não era? Não, como que chama? Tem uma. Em Uberaba? Não, em Uberaba, é Romanela de Uberaba. Romanela é sorveteria. Nossa, eu sei. Romanela é sorveteria em Uberaba, Como é sei. que é o nome da coxinha? Baalbek. Baalbek. A coxinha do Baalbek. Realmente, e aí eu quero falar para qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar do mundo, a coxinha do Baalbek é a melhor coxinha que existe na face da Terra. A coxinha do Baalbek não existe igual. Não existe igual. Mas, sabe, no Brasil eu me sinto brasileira. Agora, eu tenho dificuldade, porque eu moro muito tempo aqui, então eu tenho dificuldade com a língua. Muita coisa muda no Brasil muito rápido. Então, eu chego lá, principalmente com tecnologia, sabe? A internet lá é mais avançada, umas coisas muito loucas, né? Que a gente não pensa, na hora que você chega lá, o povo está bem mais na sua frente do que você imagina. Tem umas coisas. Banco, por exemplo, no Brasil, né? É tão... Gente, aqui... Você falou e eu tinha ficado com isso na cabeça e não comentei na hora que você falou assim, os Estados Unidos funcionam. Olha, de todos os países que eu já visitei, e aí a referência que a gente tem, ou os americanos ou a Europa, né? É tudo muito lindo, a Itália é linda, a França é maravilhosa, Paris, etc. Mas, para mim, na minha opinião, o único país que funciona são os Estados Unidos.
tudo aqui funciona. Você coloca um cheque. Ah, Gente, isso para mim, desde o começo, assim, eu ficava lá olhando, para ver se sabe, mesmo. vendo o mocinho do correio passar, pegar você e falava, gente, eu não acredito nisso. Você coloca o cheque dentro de um envelope, tudo em papel. É. E a pessoa recebe o cheque, desconta o cheque. E agora tem esses aplicativos de transferência de dinheiro, mas no Brasil a gente já transfere dinheiro sem cheque há muito tempo, de um jeito muito mais fácil. A tecnologia de banco é muito grande. A tecnologia, ó, mas aí também é porque foi terceirizado para países como o Brasil, né, de agricultura e pecuária, né? Mas o agrobusiness, né, no Brasil é muito avançado também, sabe? Quando você Eu tenho uma questão assim, é óbvio que eu tenho orgulho, principalmente vindo de onde eu vim, de Uberaba, que sempre foi a capital do zebu e etc. Mas aí eu tenho uma crítica social nisso. Assim, não adianta nada ser o celeiro do mundo se tem brasileiro passando fome. Então, para mim, ai, que lindo, é o celeiro do mundo, mas vocês estão negando comida para o próprio povo do país. Mas pelo menos tem algumas coisas, você sabe que, por exemplo, a questão da Mas a água. tecnologia realmente é fantástica. Assim, o Brasil talvez seja o único país capaz de produzir comida em quantidade que alimente o mundo realmente. Precisa começar a distribuir a comida, né, meus queridos fazendeiros, etc. Né? Precisa abrir a mão aí, né? Mas Mas chega lá, você já viu falar que o Brasil é o país do futuro e sempre será? então mas eu não gosto disso. Eu não gosto porque eu olho o Brasil e penso assim, e olho os brasileiros e acho que esse momento, a ideia até de fazer essa coisa do brasileiros pelo mundo tem um pouco disso, assim. Ah, e eu falei sobre isso com o Carlos também na outra conversa que eu tive. O brasileiro precisa parar de querer ser o sueco ou de ser tão pragmático quanto o americano. A gente não é assim. É. O que a gente traz, a gente tem uma coisa que as pessoas, eu acho que dá para a gente identificar como uma alegria, sabe? Brazilian joy. A gente tem um jeito diferente de ver a vida. Tem uma coisa única que a gente pode A fazer à gente, mesa e que vai ser, que é muito e isso vai ajudar o um mundo. valor muito grande, que tem um valor muito grande. Mas não, a gente Mas provavelmente não, a gente fica tentando ser outra coisa. exato como sueco ou pragmático como americano. Cara, o americano é o americano, ele já contribui para o mundo do jeito que ele é. O brasileiro não precisa querer ser de outro jeito, como as pessoas adoram vir passear em Nova York e andar de metrô. E aí, mas, sabe, em São Paulo não deixa a porra do carro na garagem Para poder. para ir de metrô, porque não é chique andar de metrô em São Paulo, é chique andar de metrô. Gente, vamos mudar essa cabeça, porque isso não. Mas eu acho o brasileiro em si sensacional. É claro, todo atrapalhado, todo errado em algumas coisas, mas assim, é sensacional a, a capacidade de pensar fora da caixa. Exatamente, a criatividade. Esse todo atrapalhado que você está falando é a nossa criatividade. Eu me lembro, eu tive uma carreira de sucesso, uma carreira, e eu falo que tive porque eu não trabalho mais, né? Fico só com meu filho. Uhum. Mas eu tive, e tenho muito orgulho da carreira que eu tive. E por que eu me dei bem? Eu me dei bem porque eu não fechei esse lado, sabe? Eu não fechei esse lado. Mesmo, apesar de ter levado as minhas broncas e tudo, eu continuei dando, sabe, tapinha nas costas. Eu não deixei nada para trás, porque a minha contribuição, quando eu percebi que a minha contribuição vinha daí, vinha de quem eu era de verdade, sabe, da minha essência, não de eu tentar copiar esses caras, nossa, eu deslanchei, eu nunca tive que pedir uma promoção, as promoções que eu tive, elas vieram, sabe, não tô contando vantagem, o que eu estou dizendo assim, Não, como imagina. aconteceu? Eu fui fiel a mim mesma, sabe? Eu fui Uhum. fiel a mim mesma. É a vontade que eu sempre tive de sair, sempre tive mesmo, isso eu não nego, mas eu nunca tive vontade de ser outra pessoa. Eu nunca tive vontade de falar, é esse país que eu quero ir, porque nesse país são as pessoas que é assim que eu quero me modelar, que eu quero ser. E não sou até hoje, imagina, depois de Uhum. 20 anos.
O nome diz, ele tem vergonha de mim, um monte de coisa, porque para ele, né, ele tem vergonha, ele é o único dos amiguinhos que tem a mãe estrangeira, que tem sotaque, que fala coisa, que enche de comida, faz pão de queijo na hora que vem aqui em casa. Come um pão de queijo, mais um, come mais um, come mais outro. Mãe, para, pelo amor de Deus, todo mundo... Mas olha, eu vou te falar, eu não sei, assim, não estou aí dentro da sua casa, mas eu acho que isso é uma coisa que qualquer criança da idade dele faz e reclama, porque isso é uma história engraçada, porque eu às vezes fico pensando, eu vejo, sei lá, alguém que cresceu como a gente cresceu vendo a Xuxa no Brasil. Eu não tenho essas referências daqui. Eu não sei o que eles cresceram assistindo. Então, quando vem alguma piada, até hoje, assim, vem alguma piada, mas antes isso era muito forte, porque eu ficava tentando entender. Depois eu falei assim, eu vou cagar para isso, porque não vai dar para entender nada. Você teria que ter Porque vivido. não tem jeito. Como é que eu vou fazer? Assim, eu vou voltar 30 anos da minha vida para, sei lá, quem eles cresceram assistindo, Vila César, sei lá, não sei o que eles cresceram assistindo. Mas, e filme também é complicado. Então, alguém vem e me fala o título de um filme em inglês. Eu falo, provavelmente eu amo, mas eu não faço ideia de que filme que você está falando, porque eu só tenho a minha memória disso, do título em português. Então, uma coisa muito interessante para nós brasileiros que estamos aqui e que se acaba tendo filho aqui. Isso é muito interessante, porque assim, a maioria dos brasileiros, né, que estão aqui, a gente não foi criado aqui. A gente veio para cá. Então, não ter sido criado aqui, você não conhece, você não conhece pré-primário, como funciona a escola dentro, né? É verdade. Faz, é verdade. O que meu filho usa, não é uniforme, então o que é? Aqui, por exemplo, não se vende livro. Você perde aquela referência, né? Na minha época, porque você não sabe como é que foi. Aquela referência vai para o... Aí eu lembro quando nós voltamos a gente estava fora do Brasil, né? O Noah nasceu no Brasil. E daí voltamos para cá, o Noah estava com 1 ano só. E eu tive que... Aí era uma coisa assim, tem que botar na escola desde bem cedo. E no Brasil não é assim, né? A gente espera até os 4 anos. E eu lembro dele pequenininho, eu ter que colocar ele na escola, e aquilo me doía tanto, tanto, de ter que deixar um bebê. Hoje em dia eu olho para trás e penso, eu faria as coisas diferentes, eu teria mais força em mim mesmo, mais confiança em mim mesmo, mas a gente não tem confiança. Por que você não tem confiança? Porque você não viveu aquilo, sabe? Você não sabe como é que é, né? Não tem noção. Então você pensa assim, o que eles estão me falando é o certo. O que eles estão me falando... É como se diz lá em Uberaba, assim, você tem que seguir a banda tocando. Tem que seguir a banda, e seguia, nossa, e hoje em dia eu olho para trás, como meu bichinho sofreu, tadinho, nossa, e eu também. E às vezes, muitas vezes foi desnecessário, mas outras vezes necessário. Até hoje eu passo apertado, porque eu não sei, é outra dinâmica, e ele tem 12 anos. Eu nunca tive 12 anos nos Estados Unidos, né? Porque eu cheguei aqui, eu já tinha mais de 20. Então, eu não vou saber nunca, eu só vou começar a entender do ponto de vista que ele vê as coisas quando ele tiver 20 e poucos. Entendeu? Porque eu vou falar assim, agora eu lembro. Agora Eu lembro como que era a faculdade, eu lembro como que era isso, eu lembro como que era aquilo. Mas a infância dele é um desafio. Eu vejo isso, eu falo com amigas minhas que têm filhos, é um desafio muito grande para a gente. A gente fica assustada, não sabe o que faz, não sabe, para ajudar com tarefa, né? Que é uma coisa que se tem que fazer, tem que ajudar com a tarefa. Só que aqui eles não te dão os livros que eles estudam. Lembra que a gente... Você estava falando de você não compra livro? Não, a escola é que dá. É tudo da escola, vem tudo com a escola, seja escola particular ou escola pública, é tudo da escola, e fica na escola, eles não trazem para casa. Então, você sabe mais ou menos o que eles têm de tarefa, mas você não tem o livro para você ter referência, às vezes o professor te manda uma folhinha lá, que é para você seguir, mas é diferente, essa é a questão. Então, e a minha mãe era muito assim, né, com tarefa, né, você lembra? Nossa, assim, uma coisa, tinha que fazer. E, então, aí tinha todos os livros, eu sabia como fazer tarefa, eu sabia como levar essa vida de escola. Acabou. É igual o inglês. Como é que você fala para ele aquela típica frase de mãe, de não me interessa porque não é meu filho, me interessa... Você fala isso para ele em inglês, não? Como assim? Sabe aquela coisa? Quando você pega e fala assim, mãe, tirei 6, mas a sala inteira tirou 6. Não me interessa a sala inteira. Eu sou mãe da sala inteira. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E assim, se o fulano pular de um abismo, você pula também?
Direto. Você Hoje usa isso com ele? Você usa isso com ele ou não? eu uso com ele o tempo todo. Eu acho que aí a gente está falando uma coisa universal. Aí eu acho que Mãe. Tem uma coisa que a gente escutou lá em casa desde cedo, que, mesmo que tenha tido algumas controvérsias no meio, mas a gente sempre ouviu: eu não estou criando filho para ficar aqui comigo, eu estou criando filho para o mundo. Uhum. A gente foi criado assim, a gente teve esse input quando era pequeno de segue sua vida, segue seus sonhos, vai atrás das coisas, e foi isso que a gente fez e que você fez. Então, a primeira da família foi lá: deixa eu capinar o mato aqui para vir todo mundo depois. Eu vi até uma entrevista da Anitta um dia desse, eu achei, eu lembrei disso. Tem que a Anitta vieram falar, ela agora está tendo, enfim, estava no prêmio da MTV, fez uma apresentação e não sei o quê, e aí as pessoas no Brasil começam a perguntar assim: nossa, mas como é que ela conseguiu? E tem outras cantoras brasileiras agora vindo, tem uma que acabou de gravar com a Katy Perry, e etc. E aí a Anitta falou uma coisa que acho que remete muito a isso. Ela falou assim: eu acho ótimo que está todo mundo vindo, acho mesmo. Eu só vou deixar claro que eu vim antes e capinei aqui, assim. Então vai vir todo mundo, mas lembra que vai encontrar esse caminho capinado, porque eu vim antes fazendo isso. Já limpei tudo, já cortei o mato, agora tá bom, agora pode todo mundo vir. É meio que você fez assim no nosso ambiente de família, aquele discurso que a gente ouviu o tempo todo assim: vai em frente. Você foi a primeira que falou assim: então tá, então deixa eu ir, deixa eu ver como é que isso vai ser. Que conselho que você... É claro que a gente vive num tempos diferentes, com muitas coisas melhores e várias piores, mas assim, são tempos diferentes. O que você diria para quem tem essa vontade no peito de... Não só de Uberaba, né, gente, mas de qualquer lugar? A pessoa pensa assim: putz, eu não devia estar aqui, eu devia estar ganhando o mundo. O que você diria para essa pessoa? Eu daria o conselho de seguir o que está no seu coração, de seguir o que você tem com vontade, de ser fiel a você mesmo, porque foi o que eu fiz e foi o que deu certo para mim. E eu acho que a maioria das pessoas que você conversar e as pessoas que estão bem consigo mesmos, bem com as escolhas que fizeram na vida, elas seguiram isso, elas seguiram essa intuição, sabe, esse que a gente chama aqui nos Estados Unidos de gut feeling, sabe, você tem esse sentimento no seu estômago de eu não era para eu estar aqui, ou não era para eu fazer isso, era para eu estar em outro lugar, era para eu fazer outra coisa. Vai atrás, porque você pode. Se você quiser, você pode. Se você quiser, tem um lugar para você. Se você quiser, tem gente que vai escutar. Se você quiser fazer bem, você vai fazer bem. Se você quiser fazer melhor que os outros, você vai fazer melhor que os outros. Então, você tem que seguir. É isso, você tem que seguir a sua intuição. Eu acredito nisso piamente. E acredito mais com o passar do tempo. Eu acho que é Arrasou. Bia, muito, 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 muito obrigado. Gente, a gente conversa assim todo dia, a gente passa o dia. Hoje a gente decidiu gravar. Não, hoje a gente conversou menos. Hoje, na verdade, a gente fez isso aqui: a gente tomou banho, veio mais bonitinho, veio e decidiu gravar. Mas adorei falar com você. Muito, 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 muito obrigado. Toda a felicidade do mundo para você, e que a gente se encontre pessoalmente em breve para dar um abraço bem brasileiro. Se Deus quiser, se Deus quiser. Obrigada.